Então, problemas técnicos interromperam a gravação. Vamos cantar então direto agora para a aula 6. Vou continuar encerrando a aula 5 e a gente já entra direto na aula 6. Pois bem, vamos lá. É... Bem, eu travei? Não, não travei. Eu estava comentando acerca do fluido barotrópico, né? Que nós temos, todo cuidado aqui para não travar de novo, é, quase que um fluido barotrópico tangencial também, um fluido barotrópico. Um fator barotrópico tangencial. O fator barotrópico ele é ligado à propagação do som no meio. Então, ele não é exatamente a velocidade do som, mas ele é quase. A velocidade do som é dp de ρ, é derivada da pressão com relação à densidade de energia. Então, assim, acaba que nós temos que a velocidade do som ligada à pressão tangencial tem que ser maior do que essa condição aqui que envolve a velocidade do som ligada à pressão tangencial. Então, nós temos uma anisotropia na propagação do som. Né? Muito bem. Aí tem a condição de energia dominante, que é a condição que impõe a existência ou não de táquions. Né? Se for violada, ela impõe a existência. Nós temos táquions. Temos aqui essa condição de energia. Ela ficou mal configurada aí nas minhas configurações. Mas ela é a condição de energia forte que implica, se for violada, implica na aparição de gravidade repulsiva, porque nós teríamos uma curvatura negativa. Nós já tínhamos comentado sobre isso, né, para o fluido isotrópico, mas aqui também existem essas mesmas condições de energia, só que envolvendo a parte da pressão anisotrópica. Então nós temos aí escrito, vamos discutir agora a conservação de energia para um fluido anisotrópico. O procedimento não muda com relação ao que nós fizemos em as equações de Einstein. Aqui está termo a termo. O primeiro termo que aparece aqui é o termo temporal, e aqui o primeiro termo espacial, RR. Então nós temos ali. E esse é o termo tangencial. Essa que é a diferença. Então, esses potenciais aqui são os potenciais que estão aqui na métrica, que são as funções métricas. Tá? Então nós temos essas relações, o prima aqui representa a derivada radial. Então nós temos que nós estamos estabelecendo condições entre as propriedades métricas, as funções métricas e as propriedades do fluido, pressão e densidade de energia. É isso que a equação de Einstein permite ali que você temos as equações de Einstein termo a termo, por tensor, energia, momento e tal, e aquele tensor, energia, momento que eu tinha mostrado que era... ele está aqui. Para esse tensor, energia, momento aqui, então a gente usa a equação de Einstein e encontra isso aí. Então, isso é uma forma de calcularmos uma ligação diretamente da geometria com o fluido, uma aplicação direta da equação do campo de Einstein. A partir disso, a gente vai começar agora a discutir realmente a conservação do momento, em que a gente vai separar em três forças. Uma parte, a FG, que é a força gravitacional, um setor de força hidrodinâmica e um setor de força anisotrópica. São os três que estão escritos ali. Aí eu escrevo quem é o FG, que está ligado a uma função métrica, diretamente ali, na verdade. Né? A hidrodinâmica, que é dPdr, que é o gradiente da pressão, né? E a anisotrópica, que é ligada ao fator anisotrópico que eu tinha escrito no quadro. E com isso, quando nós escrevemos esses três fatores, nós temos uma equação do Tolman-Oppenheimer-Volkoff para o setor anisotrópico. E eu comunico a vocês que isso aí
é um tema de intensa pesquisa hoje em dia, onde as pessoas estão fazendo achados e tentando deduzir o que é esse fator isotrópico aqui para alguns modelos de objetos anisotrópicos, objetos em vias de colapso gravitacional, objetos exóticos, e tenta-se, inclusive, introduzir as condições de energia do vácuo aqui, né? Então, há muito estudo nesse sentido, e é uma pesquisa que eu já estive mais envolvido. Hoje não tenho tanto envolvimento com essa linha de pesquisa. Eu reescrevo essa equação, expondo quem é o potencial gravitacional aqui. Então, temos isso aí. Temos a equação de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. Dito isso, eu vou agora, só que nós queremos fazer uma comparação com fluidos, ainda que essa comparação, dada as limitações que nós temos aqui de tempo e não permite que a gente aprofunde ainda mais nessa comparação com fluidos, eu acho que é fundamental fazer uma discussão sobre o referencial de Einstein-Euler. Bem, o que nós temos aqui? Nós temos um quadro de vetor, que é um gradiente de um escalar, né? E nós vamos escrever, começar a construir uma base de Einstein-Euler, e essa base de Einstein-Euler é chamada também de observador de Einstein-Euler. Então, nós temos aqui essa folha. Isso realmente, esse procedimento que se chama foliação. Então, a gente tem uma folha, essa folha que corta o fluxo num tempo t, e essa outra folha que corta o fluxo num tempo dt, t mais dt, né? Aqui. Então, o nome disso é exatamente uma foliação. Aliás, está até aqui em inglês. Ó. São duas foliações do espaço-tempo, duas hipersuperfícies no 3+1, tem lá o quadro vetor e tal. Pois bem, então nós temos aqui a posição dessa segunda foliação, e a posição da segunda foliação é relacionada a uma velocidade vezes o tempo transcorrido entre uma e outra, no deslocamento entre uma e outra, né? Então aqui dá t dt. Pois bem, então essa aí é a nossa... Então nós vamos começar a construir vetores, né, para esse objeto. Então nós estabelecemos ali um segundo vetor é tani. Esse segundo vetor ele é normalizado por essa função a, aqui ela, e essa função a ela vai ter um nome em particular daqui a pouco. Por enquanto estou dando a para dar uma fração genérica. Mas quando eu faço o produto escalar desse vetor covariante aqui, com o seu contravariante, ele me dá exatamente, quando eu faço o produto escalar dele, ele me dá exatamente a função temporal da métrica, né, vezes o a ao quadrado. Eu imponho uma normalização a isso, e o que nós temos é que esse a acaba se tornando uma função que a gente chama de função lapso-temporal. É uma função que diz como é que o tempo varia, como é que são os tic-tacs do relógio, né, entre uma foliação e outra. Então, feito isso, eu começo a gerar projetores, e aí eu defino quem é esse vetor de t. Agora a figura ficou pequena, vou voltar. Esse vetor t aqui, vou ver se eu consigo pegar, ele vai ser definido naquela transparência lá, vou voltar. Aqui o vetor t sendo definido, né? Ele é definido em termos de um vetor associado ao eta, né, a essa base que ele está construindo. Então você tem uma base temporal aqui, associada a esse vetor t, mais o beta. Mas essa velocidade que é normal a propagação desse vetor vermelho, que é o alfa n. Ou seja, né, aqui
entre esse e esse nós temos αn. Aqui temos uma propriedade do vetor Tmi com relação ao vetor ômega mi, que eles são, e quando a gente faz o produto escalar entre eles, necessariamente unitária. Então a gente pode finalmente depois escrever essa base. E qual é a importância dessa base? Essa base, Einstein olha, ela me dá entre duas variações do espaço-tempo, aquelas duas superfícies que vocês viram, são superfícies tipo espaço, ou seja, elas estão... Então você tem aqui o cone de Lewis. Tem aqui o cone de Lewis. Né? E uma superfície tipo espaço, ela tem a propriedade... Nossa, esse cone tá... Tô sem óculos. Feio, né? Tá feio, mas vai feio mesmo. Então, uma superfície tá, ela corta aqui num tempo constante. Então, por isso que ela fica espaço. Ela está a 90 graus do eixo do tempo. Ela está fora aqui dos pontos dela. Dois pontos. A ligação entre dois pontos dessa superfície vai estar fora da região da Milike. Pois bem. Então, voltando aqui para a nossa transparência. Então, nós temos aqui a base da Einstein-Euler. Então, esses vetores, como eu estava falando, aqui nós temos uma base quadridimensional. Esse aqui é totalmente ele dá a propagação do tempo, basicamente. E esse aqui, ele é perpendicular à propagação do tempo, onde ele tem uma componente espacial, que é aquela velocidade que eu mostrei para vocês. E ele é normalizado pela propagação do tempo. Então, essa é uma base de Einstein-Euler. Ela é, para fluidos, né? Ela seria perfeita, porque ela vai estar exatamente... porque fluidos têm flutuações. Podem ter flutuações, pode ter som propagando nele. Então, ela seria perfeita para escrever esse tipo de coisa. Para escrever perturbações, pequenas flutuações. E é possível. Você imagina que você tem um espaço-tempo que ele tem pequenas flutuações. E aí você poderia imaginar que existe um espaço-tempo associado a essas pequenas flutuações, que está acima. Você tira as flutuações, você tem um outro espaço-tempo mais simples. E esse espaço-tempo associado às flutuações é dado por esse elemento de linha aqui. Aqui está a função temporal, aqui está aquela velocidade perpendicular que eu mostrei. Isso aqui esse termo configura um termo que a gente chama de... configura um elemento de linha. Esse cara não tem necessariamente rotação. Um termo de linha, esse termo é um termo de arrasto. É como se o espaço-tempo estivesse sendo arrastado. Nós temos aqui, nesse tipo de espaço-tempo, um tipo de efeito Lenz-Thirring, ou uma ergo-região, alguma coisa onde você tem... por exemplo, isso seria ótimo para escrever um buraco negro rodando. Né? Você consegue fazer uma boa descrição aqui de um buraco negro rodando com esse objeto. Onde na região aqui, próxima à rotação de um buraco negro, você tem uma região que a gente chama de ergo-região, que é uma região que você tem arrasto de referenciais. Então, essa descrição aqui que eu estou mostrando agora, a descrição de Einstein-Euler, ela é perfeita para esse tipo de fenômeno quando tem arrasto de referenciais. Isso você consegue mensurar perfeitamente
efeito Lens-Thierry, lembrei, esse é um elemento de linha de o problema é pronunciar. Pain-Levé-Gosselin. Não sei se a pronúncia está correta. Porque quando você tem esse acoplamento com o setor espacial com o tempo. Né? Isso aqui é uma coisa que é muito estudada em modelos análogos à gravidade, em correspondência fluido-grávido, que é uma coisa que eu estou muito vinculado e que eu estou muito interessado em estudar. Então, e certamente, talvez no futuro curso, esse capítulo seja um dos primeiros, assim, a gente fazer revisão para poder entrar na discussão do arrasto. Sim, aí a função lápis temporal finalmente aparece. E as métricas na notação matricial. Tá? Pois bem, os projetores eu vou definindo, porque agora eu vou definir a linha de fluxo no espaço tridimensional. Assim, que é esse observador euleriano aqui, onde esse cara é um vetor que está ligado aos projetores, escalar com um vetor associado à quadra de velocidade, e aqui a sua respectiva normalização. Pois bem, então, seguindo, isso aqui é a decomposição em componentes. Para cada componente da velocidade, você acha esse negócio aí. Certo? Isso aí. Então, você quer achar uma componente da velocidade, aí você tem uma receita de bolo para achar. Você tem para esse mecanismo, para esse tipo de situação, onde você tem arrastos de referenciais. E aí é interessante que eu tinha falado para vocês que a linha de fluxo e a wordline era diferente. E aqui você tem uma outra diferença. Eu estou tirando isso do livro do Risola também. Então, isso aí é a seção 7 do Risola, o capítulo 7 do Risola. Então você tem três foliações tipo espaço, e os vetores N, T e U, eles representam exatamente um observador euleriano, o T, as coordenadas, linha de coordenadas, e o U, a linha de fluidos. E, então, assim, essas relações que nós estamos fazendo aqui, elas envolvem esses três objetos. E por que é interessante essa separação? Como eu falei, a gente pode estar lidando com arrasto referencial. Então, efeitos de arrastos referenciais ficariam óbvios ao escrevermos essa métrica, e nós teríamos que usar essa tripla estrutura, escolher um sistema de coordenadas, para poder identificar onde está a linha de campo, né? E definir um observador euleriano que faz uma conexão entre a geometria das flutuações, da perturbação do espaço-tempo, ou do arrasto, né? Com isso, então, a gente tem essas três linhas tangentes, e com esses três vetores tangentes ali estabelecidos. Pois bem, gente, eu vou direto aqui entrar na aula 6. Porque a aula 5 acabou ficando muito longa, e eu vou direto entrar na aula 6. A partir de agora, tudo que nós fizemos até agora era clássico, não tinha nada quântico. Essa é a última aula do curso, e é onde eu vou esboçar alguns fenômenos quânticos. Bem, vamos lá, né? A primeira coisa que eu vou começar a mostrar para vocês na verdade, isso é uma formulação da mecânica quântica. Que, assim, a mecânica quântica tem a formulação de Copenhagen, que é a formulação que a gente estuda na graduação, e existem outras formulações. Essa aqui é a hidrodinâmica quântica de Mandelung, é uma formulação da mecânica quântica. E eu mostro para vocês aí essa referência, que é exatamente mostrando que a aplicação da hidrodinâmica, da mecânica quântica de Broglie a superfluidos, né? Mostrando que a gente precisa de uma outra interpretação da mecânica quântica para discutir superfluidos.
E pô, aí isso vê, né, interessante, né? Aparece superfluidos no curso de relatividade. Por quê? Bem, é, então tem essa referência desse pesquisador, o Zbigniew, é uma referência muito recente, de 2018. Esse também é um tema que eu estou estudando muito intensamente. E aí vocês veem, bem, aqui é fluido mesmo, né? Vocês veem logo de saída já uma equação da continuidade. Vocês lembram que existe uma equação da continuidade para a função probabilidade da mecânica quântica, né? Então, você tem uma corrente de probabilidade. E aqui nós temos uma derivada material. Só que essa derivada material não é homogênea. O outro lado dessa derivada material tem esse setor aqui. Tem esse objeto aí. O que é esse objeto? Esse é um objeto, uma coisa muito estranha. Ou seja, U é a velocidade do fluxo, ρm é uma densidade que está ligada a uma função psi, que é um conteúdo. A gente chama de função ordem. Né? E esse objeto estranho que está aqui do lado esquerdo da derivada material é um potencial quântico. É um potencial quântico. Então, essa formulação da mecânica quântica implica na existência desse tipo de potencial quântico, com essa relação com essa função ordem. Ou seja, é um apraciano desse potencial quântico. Né? Então, a gente introduz nisso, fazendo essa deformação na derivada material, a gente introduz efeitos quânticos num fluido. Né? Bem, uma forma de quantização de um superfluido é essa que está dando aí. Você tem essa velocidade, você multiplica. É uma integral de linha, né? É exatamente ali via teorema de Stokes. Só que aí tem uma coisa. Vamos aqui na. Aqui no quadro rapidinho. Vamos lá. Quando você tem uma integral de linha sobre um fluxo, uma região fechada, essa integral de linha e o V é um campo conservativo, essa integral de linha é nula. Mas tem alguma coisa ali que está quebrando essa nulidade. Não vai ser zero. Na verdade, a gente estabelece aqui, em cima dessa órbita que é feita, uma quantização. A gente diz que isso aqui é proporcional a n. Isso é muito interessante. Poderia estar aqui. Na verdade, a gente chega até em teoria de cordas a partir daqui, né? Porque uma das formas, vocês vão ver, a gente vai mostrar daqui a pouco, é que a gente. Aqui você tem um escoamento de potencial. Mas, na verdade, é uma sobreposição dos escoamentos potenciais. Então, quando você tira o rotacional disso, dessa sobreposição, como tem um parâmetro aqui e tal, isso aí já complica um pouco. Já não é bem zero. Tem um parâmetro aqui que vai ser operado também pelo rotacional. Essa função aqui, ela não é uma constante. Se fosse uma constante passável, dava zero. Mas, então, tem alguma coisa a mais ali que não é simplesmente um campo. Então, essa aí é um campo conservativo. Então, isso é a quantização que se faz para superfluidos. Vamos seguindo adiante. Então, aí eu escrevo a função de onda na forma planar. Né? Você vê, então, que esse fator ρ que eu tinha colocado é a densidade, é a amplitude dessa função de onda,
e nós temos ali no expoente uma função S. Né? A gente substitui isso na equação de Schrödinger, e aí a gente encontra uma velocidade que é o gradiente, o gradiente dessa fase S que apareceu ali. Olha só que interessante. Então, a gente estabelece uma corrente associada a essa função quântica, essa função de onda planar, né? Então nós estabelecemos uma corrente para ela, os mesmos modos que a gente estabelece para a função densidade e probabilidade da mecânica quântica. E a gente estabelece uma força quântica como gradiente do potencial quântico. Então aí nós vemos a equação do Navier-Stokes novamente reconstruída, né, envolvendo aqui potenciais quânticos, e aqui a gente tem um setor que é a viscosidade. Né? A força quântica conservativa, que é construída, ali a viscosidade que eu tinha falado, e o problema que eu falei dos dois escoamentos potenciais, ele aparece agora, onde você tem uma velocidade S e mais uma velocidade R. Ou seja, você tem um escoamento que ele não é um escoamento potencial. Você tem um escoamento solenoidal, helicoidal, que é essa estrutura de hélice, né? Então, quando a gente tem esse tipo de coisa, a gente não tem mais um escoamento laminar. Né? O escoamento laminar aí já está migrando, já não é mais isso. Até porque tem viscosidade, então as coisas começam a ficar mais complicadas. Né? Então, assim, a gente escreve a energia cinética, como vocês podem ver, a energia cinética ela fica bem mais complicada com relação a essa. A velocidade S, esqueci de falar aqui, é a velocidade solenoidal, no sentido do eixo do solenoide. Até ficou legal porque a figura está aparecendo bem aqui do meu lado, ó, bem aqui do lado esquerdo. E aí estamos dentro aqui. Então, a velocidade S é solenoidal. E a velocidade R é perpendicular. Vocês veem aqui que a gente pode conseguir mapear uma estrutura assim, naquela estrutura de Einstein-Euler. Né? Por isso que eu falei da estrutura de Einstein-Euler antes de falar disso aqui. Então, e esse trabalho está no Archive. Ele também, é bem recente. Então, a gente vai construindo aí, aparece a vorticidade, como eu falei, escoamento não é mais laminar, já está tendo perturbação, já está tendo turbulência aí. Né? E aí, finalmente, a gente reagrupa os termos e acha as equações que descrevem esse tipo de fluido. Mas aí, por que eu estou falando disso? Até agora que não apareceu relatividade, né? A gente tem novamente a equação da continuidade, aí aparece aí um logaritmo da amplitude de probabilidade, né? Chegamos assim, ó, e com isso, fazendo todo esse procedimento aqui, a gente chega a uma equação clássica para quem estuda matéria condensada, que é a equação de Grosseteste de um superfluido no espaço quântico. É essa aí. Tá, e aí? Né, bem, um pouco de dinâmica. A hidrodinâmica tem esse trabalho também recentíssimo, 2016. Vocês podem ver que em boas revistas, né, 11 citações, a discussão há um trabalho intenso. E aqui é que começa o vínculo com a cosmologia. Existem discussão de análogos gravitacionais ou correspondência fluido-grave em superfluidos. Esse trabalho do Gerson Huang, é um trabalho que é um livro que é dedicado a isso. Ele é dedicado
se chama um universo superfluido. Em particular, a gente já achou estruturas superfluidas por aí, a gente consegue achar nesse archive. Tem esse trabalho também aí do Universo Num-Tropet, do Volovic. Mas aí fica a pergunta, né? Cadê a relatividade? Vamos lá, vamos entrar na relatividade. Eu quero mostrar para vocês agora o que eu vou fazer agora. Segue o trabalho do Piero Chiarelli, um italiano, que ele vai discutir a equação de Klein-Gordon para superfluidos. Então, nós temos aí a equação de Klein-Gordon, então um termo massivo, e esse fator π é exatamente aquele mesmo fator π que eu tinha mostrado anteriormente. E essas três equações, na verdade, elas têm todo aquele procedimento que nós fizemos para a solução da equação, para encontrar a equação de Grasp-Itaevsk, só que agora nós estamos fazendo para a equação de Klein-Gordon. Então, o procedimento é o mesmo. A função S, que é aquela fasezinha que apareceu lá, e tal. E aí nós temos exatamente a mesma densidade de corrente, o momento em termos de variáveis canônicas. E olha que legal. A corrente, ela descrita em termos da amplitude de probabilidade, né? E aí nós temos a função densidade de probabilidade ali também aparecendo em termos desses fatores. Então nós temos propriedades de um fluido sendo descritas em termos de funções quânticas. Agora entra a relatividade, porque esse objeto ele deforma a relação. Essa aqui é a relação de dispersão da relatividade restrita. Se você fizer esse potencial V aqui nulo, você obtém relatividade restrita usual. Mas isso aqui é uma relatividade restrita com um potencial quântico. Então, seria uma mecânica quântica relativística. Né? Essa perturbação que nós estamos fazendo. Então, nós escrevemos aí, nós expandimos esse setor do potencial quântico, onde o fator gama ali é como um novo fator de Lorentz. Né? Então, o potencial quântico ele acaba sendo uma solução para a equação de Klein-Gordon. Então, nós estamos colocando na equação de dispersão a equação de Klein-Gordon. Bem, a relatividade já está aparecendo. Né? Tudo bem, eu entendo a insistência. Mas eu vou mostrar aqui uma outra perspectiva quântica em que tem relatividade, que é em cima do trabalho do Xiong e do Huang, que é dois fluidos relativísticos com vórtices quantizados e, mais uma vez, a equação não linear de Klein-Gordon. Isso aí são as densidades de corrente e as correntes escritas, né? São duas correntes, uma solenoidal e uma corrente, uma solenoidal, como eu sempre defino, uma corrente de rotação. Você tem uma estrutura de solenoide aí funcionando. E aí nós temos as equações hidrodinâmicas, a equação da continuidade, Navier-Stokes, equação de continuidade envolvendo um tensor de energia-momento em 3 dimensões. Pois bem, né? Dois fluidos ou componentes irrotacional e solenoidal da velocidade. Então, eu abro as componentes espaciais do tensor de energia-momento nessas duas componentes, normal e solenoidal. Fazendo isso, e a partir daí eu posso escrever o parâmetro de ordem, que é exatamente, aqui é chamado de parâmetro de ordem, né? Mas não tem grande diferença, é uma função quântica, né? E dela, derivando ela, eu acho o fluxo solenoidal, na verdade, ele é um gradiente da fase dessa função ordem. E é ele que é quantizado, daquela forma que eu tinha mostrado. Né? Então,
a gente pega esses vetores e transforma eles em quadrivetores. Transformando eles em... Como a gente fez aqui na aula. Transformando eles em quadrivetores, a gente escreve uma lagrangiana, que tem um termo cinético, com quadrivetores, aqui. Esse termo aqui lembra muito os termos de quiescência. Quiescência puramente cinética. Mas um potencial. E aí tem a ação e a gente acha a equação, a corrente conservada para essa ação. Né? Então, tá aí as correntes conservadas para essa ação, envolvendo os fatores do parâmetro de ordem. Então, nós temos fluidos aqui, fluido relativístico com propriedades quânticas ao mesmo tempo. A gente está lidando aqui no espaço de Minkowski, com derivadas no espaço de Minkowski, como o índice correndo de 0 a 3, tudo mais. Então, aí, a partir de agora, nós temos dois fluidos, que são gradientes, como vocês estão vendo. E é exatamente pelo fato da quantização ocorrer daquela forma, que a gente não pode ter apenas um fluido que seja potencial. Tem que ter dois e como uma combinação linear ainda. Porque quando o rotacional bater aqui, ele vai zerar esse cara, mas aqui ele não vai. E aí a gente escreve, nós vamos escrever agora para esse conjunto de dois fluidos quânticos, os diversos invariantes lorentzianos. Tá? Essas são correntes invariantes lorentzianas. Potencial efetivo. Esses objetos são todos... aí nós temos a corrente normal, a corrente normal e a corrente solenoidal. E as suas equações correspondentes de conservação, né? Conservação da corrente. E continuamos ali no formalismo covariante, né? No formalismo de quatro vetores, e que a gente... Então, assim, é uma descrição totalmente quantum relativística, né? O tensor de energia momento aí, tá? Em termos desses fluidos potenciais todos, né? E minimizado pela lagrangiana. Temos uma transformação de coordenadas e ficam esses caras, esses produtos escalares aí, são produtos escalares, ou essa é a entropia. São produtos escalares que associam entidades quânticas como potencial químico ou entropia, termodinâmicas, né? Potencial químico, entropia. Então, nós estamos lidando aqui, num formalismo relativístico, com estruturas que usualmente na relatividade que a gente não espera serem vistas na relatividade, né? E por serem entendidas como fluidos. Então, o entendimento dessas estruturas como fluidos permite-nos esse tratamento. Então, você tem aí um fator de Lorentz solenoidal e um fator de Lorentz normal. E aí nós vamos construindo um produto escalar entre essas duas velocidades. Né? E isso aqui corresponde à construção de uma estrutura, a composição relativística de velocidade para essas velocidades solenoidal e normal. E aí, finalmente, nós temos o delta entre a velocidade normal, a composição de velocidades entre a velocidade normal e a velocidade solenoidal, em termos do potencial químico e da entropia. E isso é um invariante lorentziano. Né? Nós temos, então, uma estrutura de grupo de Lorentz, de simetria de Lorentz, aí, funcionando nesse superfluido. Então, nós temos agora um casamento entre relatividade restrita e superfluidos. Né? Eu continuo construindo as quatro correntes, como eu tinha falado, a combinação linear de duas quatro correntes. Bem,
eu acho que esse curso foi bastante corrido, né, para a complexidade desse tema, mas ele é exatamente um curso é, que visa tratar de várias coisas e visa ter uma certa continuidade, visa divulgar também esse conhecimento científico nesse nível. A gente sabe, eu não tratei aqui sobre superfluidos e fenômenos gravitacionais, seria o próximo passo. Né? Eu não discuti modelos análogos da gravidade e geometrias acústicas. Acho que isso sozinho não é um curso. Aplicações aqui excedentes e superfluidos, aqui exceder superfluidos e QCD, existem estados superfluidos na cromodinâmica quântica. Inclusive, já foram detectados estados desse tipo em estrelas e nêutrons. Tratamento relativístico para fluidos não ideais, faltou também. Eu descrevi o Riebeck e o GBEC, que é Relativistic Bose-Einstein Condensation e Gravitational Bose-Einstein Condensation, e outras aplicações. Discutir propriedades de vórtices e defeitos topológicos e discutir superfluid vacuum theory. Eu acho que esses são os próximos passos após esse curso. Né? Alguns próximos passos, não listei todos aqui, certamente. Existem próximos passos que não estão listados ali. Mas, quanto conclusão, certamente foi um curso muito corrido. Eu gastei 1h30 na quinta aula e estou indo já para quase 1 hora nessa aqui. E certamente são conceitos complicados, contudo, eventualmente não tão complicados, principalmente os superfluidos, que vocês viram que, assim, até determinado momento eu só usei vetores, e depois eu usei 4 vetores, como eu tinha definido na relatividade inicialmente. Então, não é, assim, não é nada assim tão complicado, né? Assim, essas referências elas estão todas na internet, elas não são assim, tão fáceis de ler, dá para sofrer um pouquinho lendo, mas estão lá. Quem quiser ler e discutir, estamos aí. Vocês têm o meu e-mail no início desse curso. Eu quero muito agradecer aqui, como eu já falei no início do curso, ao professor Lael pela oportunidade, ao pessoal, a Cosmos, a Brandanet e ao professor Global, e aqui aos professores Viviane Morcelli e Lucas Modesto, que possibilitaram o acesso a essa infraestrutura de gravação. E eu quero ainda agradecer também, agradecer essas pessoas, agradecer aos meus colaboradores que muito me ajudam, Luiz Gustavo Almeida e Antônio Carlos Amaros Faria Júnior. A gente sim, inicialmente proposto ter plateia nesse curso, mas por limitações técnicas isso não foi possível. Portanto, nós fizemos sem... se tivéssemos plateia, nós teríamos aulas mais longas e teríamos um certo debate. Na verdade, isso não, como eu repito, isso não foi possível. A gente pode fazer isso em outra ocasião, de repente, com uma versão 2.0 desse curso, um pouco mais incrementada, um pouco mais aberta em outra ocasião. E existem planos para uma versão 2.0 desse curso. E é isso, eu quero agradecer mais uma vez e me despeço de vocês, enfatizando que, caso tenham interesse, quem está assistindo esse vídeo, procure lá no e-mail que a gente conversa e estabelece uma linha de pesquisa aí em cima desse negócio. Bem, muitíssimo obrigado. Até mais.